Boa noite, comunidade Cerrado. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Mais uma vez, mais um encontro para falarmos sobre transformações, desenvolvimento. Por isso, queria primeiramente agradecer a Jaque e ao Tiago por cada vez mais consolidar esse ecossistema que traz não só conexões entre as pessoas, mas traz momentos de aprendizado, traz desenvolvimento contínuo e transformações sustentáveis. É criar ambientes propícios e sustentáveis para transformar consumidores em embaixadores. Porque a marca nasce do que ela entrega, mas ela permanece daquilo que ela representa para todos que a usufruem no dia a dia. Por isso, vamos trabalhar um tema incrível e muito importante para os nossos negócios. E aí eu tenho que apresentar os nossos convidados de hoje, que vão abrilhantar a nossa noite. E o tema da ética à fidelização. Como construir valor da marca para abrilhantar nossos negócios. Como convidada temos Denise Freitas, que é advogada, consultora jurídica em compliance empresarial, com mais de 2 décadas de experiência, especialmente no setor de turismo. Sua trajetória se destaca pela migração da advocacia reativa para a estruturação preventiva de empresas, com foco em compliance e ética. Como membro da comissão de startups da OAB, ela usa uma abordagem estratégica para descomplicar o jurídico, ajudando empresários a blindar seus negócios contra riscos e a construir uma base de valores sólidos, e também é apaixonada por trilhas, de aventura e pela natureza. Uma salva de palmas para Denise, por favor. Obrigada, Aline. Boa noite, gente. Bom, iniciando o nosso tema, né? Além da rota, como a ética constrói a confiança e eleva o valor de sua marca. Antes de nós começarmos efetivamente a falar da ética, da marca, da transformação, eu gostaria de trazer um ponto que é de grande importância. Quando a gente pensa em ética, o que vem à tona é um ato antiético, né? Em primeiro momento, quando se fala de ética, você pensa, como seria um ato antiético? E aí muitas pessoas podem pensar em corrupção, né? Muitas vezes até buscando o escândalo do Lava Jato, que foi um grande escândalo no Brasil, que foi um grande rombo nos cofres públicos. E além da corrupção em si, e aí não se trata somente de um ato antiético, né? Foi um crime efetivamente, além desse ponto, o que a gente traz e o que a gente vê é que tudo começou pela falta de ética da empresa. Tudo começou com o que ela deixou de imprimir, o que cada liderança deixou de imprimir com o que entende que seria correto ou não para a sua empresa, para que viesse a ter esse resultado final tão desastroso. E aí a gente traz, ética não é lei. Algumas condutas podem ser legais, porém antiéticas, né? A ética é a bússola que o guia e que deve fazer o que você deve fazer, o que qualquer pessoa, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, deve fazer mesmo quando ninguém esteja olhando, né? Por exemplo, numa trilha, você jogar um papel de bala, um papel de algum sanduíche, uma casca de banana mesmo no chão, isso é uma atitude antiética, né? Você jogar um lixo no chão, você furar uma fila, você trazer atitudes que são antiéticas ali para o seu dia a dia. Então isso é o que imprime para o ser humano.
E agora, por exemplo, um político que no meio de sua no meio da sua divulgação, na sua necessidade de trazer algo de diferente, algo de grandioso para a sua população, ele desvia dinheiro entendendo que, olha, eu estou construindo uma ponte, esta ponte vai levar toda aquela população vai deixar de passar pelo rio e ela vai ter uma ponte agora para poder transacionar, para poder ter seu comércio. E ele deixa de fazer aquilo de forma ética e começa a desviar verbas para o exterior, começa a desviar verbas de dinheiro público. Isso deixa de ser antiético para ser de fato uma conduta criminosa, né? Ele passou a ter a corrupção ali. Então existe esse liame muito tênue entre as condutas antiéticas e as condutas ilegais, né? Mas de toda forma a gente precisa ter em mente o que é ético e o que não é. É a sua conduta ali, né? O que você imprime ali no seu dia a dia. De acordo com estudos, desde os 6 anos de idade, já se tem formada e formalizada a ética do ser humano. Então, por que não, de uma certa forma, você trazer essa cultura, essa sua ética para a sua empresa desde o nascedouro, né? Desde que ela existe? Porque o seu comportamento de verdade define como a sua empresa nasce, como a sua empresa deve agir, como ela surge, como é a relação dela com todos os seus demais colaboradores. Então é a ética do líder, a liderança e a formalização. A postura do líder é o primeiro e mais importante código de conduta. Colaboradores observam e reproduzem. É o que nós chamamos de tone of the top. A liderança vem de cima, a ordem vem de cima. Se você, enquanto líder, impõe e atua de forma que todos devam te seguir, é uma forma de você imprimir a sua ética dentro da sua empresa, dentro da liderança em que você atua. E daí, você tendo essa liderança, você tendo essa forma de atuação, sua forma de conduta, você cria um manual de ética e cultura e conduta para a sua empresa. Porque é muito difícil, você imprime, a Jaque dentro da empresa demonstra ali todos os dias como ela age. Né? Ela age de forma respeitosa, ela age de forma com que todos se sintam valorizados dentro da empresa, não admite suborno, não admite de nenhuma forma de corrupção, não admite de repente um presente que seja dado como uma forma de trazer um favoritismo de um certo funcionário para outra pessoa. Mas todos sabem disso. Como todas as pessoas que trabalham naquela organização vão saber o que de fato a Jaque e o Tiago, por exemplo, que são a liderança, né? Eles imprimem, o que eles entendem com relação à ética, o que eles entendem como cultura, o que eles querem demonstrar para todos que ali atuam. Sejam colaboradores, sejam empregados CLT, sejam parceiros. Porque no turismo, sim, ainda que vocês tenham, de repente, uma empresa pequena, que não seja uma empresa muito volumosa, com um número grande de colaboradores, vocês têm parceiros, não é, Tânia? Você precisa contratar, de repente, guias de turismo, você precisa contratar serviço de transporte, você precisa contratar um serviço de hotel. Inúmeros serviços são aqueles que você contrata durante a sua jornada para que você atenda bem o seu cliente. E nesse meio do caminho, todas essas pessoas que te atendem, elas sabem como você pensa? Elas te conhecem? Então você ter um manual de conduta que demonstre isso num contrato, num pequeno contrato que você faça com o prestador de serviço, você apresenta isso a ele. Olha, eu tenho aqui o meu manual de ética, o meu manual de conduta, e eu preciso que você assine aqui concordando que você vai cumprir.
Em todas as nossas transações, você precisa, para que você preste serviço para mim, você precisa estar de acordo com o que eu penso. Esse é o manual de ética, é a forma como você expõe o que você pensa de forma correta para todas as suas relações. Eu vou trazer uma frase aqui de Simão Franco, que sempre temos a oportunidade de dizer sim ao que queremos e não ao que não queremos. Temos a oportunidade de controlar o leme da nossa própria embarcação. O prazer da viagem e o ponto de chegada dependem das decisões de cada um. Ou seja, não adianta a gente querer um resultado positivo lá na frente se a gente não toma medidas e atitudes durante o caminho que nos fazem mudar isso. Né? Se eu a todo momento emito sinais para os meus colaboradores, para os meus prestadores de serviço, de que tanto faz, de que não faz diferença a forma como eu atuo, como eu penso, ou que eu não tenho valores, como será a construção da minha marca? Como a minha marca vai soar, a minha marca enquanto empresa, como isso vai soar para os demais, para o mercado, para os clientes? E o risco da reputação. O que você vende? Você vende um lucro imediato ao vender um problema com perigo e gera um dano irreversível à sua marca? Eu queria trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que um cliente contrata, você tem uma agência de viagens e turismo, e um cliente o contrata para montar um roteiro para Natal. E ele fala especificamente, eu quero Natal, eu quero no mês de setembro, que é o mês que eu tenho férias. Você sabe que Natal no mês de setembro não é muito legal. Supostamente, tá, gente? Eu não sei a data exata. Mas você diz que você pensa que realmente Natal não seria um bom local para se visitar na praia em setembro. Porque você tem conhecimento de que lá tem algas, muitas algas, que atrapalham, né, a visitação naquela época. Mas o cliente fala e você tenta dizer a ele, olha, não serve outro local ou outra data? Não, eu quero ir para Natal em setembro. Ok, tudo bem. Tá, então já que você quer ir, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas olha, eu vou conseguir um desconto incrível para você. Você vai para lá com um preço super acessível. E o cliente vai todo feliz. E chegando lá, ele se depara com situações adversas na praia. Ele se depara com uma praia feia, cheia de algas, com situações quase que impróprias para banho. E ele pensa, é o primeiro dia, amanhã vai melhorar. Mas não melhora. E ele começa a conversar com as pessoas, com restaurantes, com bares, quiosques que ele frequenta. E ele começa a perguntar, mas será que isso costuma demorar? Como é que acontece? Ué, você não estava sabendo antes de vir para cá? Não, o que houve? Não, aqui, sempre nessa época de setembro, tem muitas algas na praia. Ninguém te disse? Não, eu não vim sabendo de nada. E aí, o que vocês acham? Vocês, enquanto agência de turismo, o que vocês acham? A agência teve uma atitude correta? Ela tentou explicar, né? Ela tentou avisar. Mas ela foi explícita? Não. É isso. Ela deveria ter Ela preferiu dito. vender do que... Ela preferiu vender. Ela preferiu garantir uma venda e ainda demonstrou com um valor mais acessível, mas garantiu a venda, mas uma venda ruim. Porque aí a gente não está falando só da falta de ética. Porque se ela vende algo e aí pode se entender como um produto com defeito, ela está ferindo inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Porque a partir do momento em que, naquele local em que o cliente estava, ele entendeu que era uma situação corriqueira, que era uma situação sazonal, mas que sempre acontecia ali em setembro, e de que era previsível que a agência de turismo soubesse disso, né? Houve um defeito na venda do produto.
né? Ela vendeu um produto defeituoso. E aí o que acontece? Esse cliente vai voltar e o que ele vai falar? Como ele vai se comunicar na internet? Vai avaliar muito mal a empresa, que ela é enganadora, caloteira, entre outras coisas que o pessoal às vezes baixa bastante o nível até ali no comentário. E esse é o pior tipo de marketing. Então ela tentou se garantir, né? A empresa tentou garantir ali a venda, tentou garantir uma rentabilidade, que no final das contas, o que pode ter acontecido? Ela pode, além de ter perdido o cliente, ela perdeu o valor da sua marca, porque nas redes sociais ela caiu, ela pode ter investido milhões, investido em marketing, investido em tráfego, isso e aquilo, e chegou no final das contas, ela perdeu por um ato de ganância, por uma falta de ética. E ainda mais, ela pode ser condenada, caso o cliente entre com a ação na justiça, ela pode ser condenada à indenização por dano moral, porque era o mês que a pessoa tinha de férias, era a data que a pessoa queria viajar, para o local que ela queria viajar, e chegou na hora, ela teve uma decepção. Ainda pode ser condenada por danos materiais, por ressarcir tudo aquilo que ela gastou, além da perda da marca, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E aí é a questão da voz do consumidor, né? Uma avaliação negativa em redes sociais destrói em 24 horas ou até menos credibilidade construída em anos. A perda de reputação é um patrimônio invisível, né? A ética protege e preserva esse valor de forma sólida, né? Vou trazer outros 2 exemplos aqui que são importantes para vocês entenderem e materializarem um pouco mais. Na sua empresa, você tem alguns funcionários, mas 2 fazem atendimento ao cliente, João e Maria. O João é um cara extraordinário, vamos de RH. Vamos na ética do RH. Olha, o João é um cara extraordinário. Ele atende todo mundo muito bem, ele é ativo, ele é aquele cara malandrão. Mas é aquele cara que chega atrasado, que à vista dos outros ele seria incrível. À vista de todos os consumidores, de todos os clientes, João é um cara incrível, super comunicativo, ele recebe elogios 1000 nas redes sociais como o melhor atendente da empresa. Por sua vez, ele chega atrasado e tem esse problema essa malandragem. Por sua vez, Maria, funcionária exemplar, chega no horário, cumpre todas as metas, é aquela funcionária que toda empresa gostaria de ter. Mas ela não traz tantos agrados assim, não dá tanto agrado assim pelos clientes, né? Ela já é mais na dela, mais quietinha, é aquela que quase se esconde atrás do computador quando o cliente chega, já que o João já está na frente também. E surge a necessidade de uma possibilidade, né, de uma promoção dentro da empresa. Um dos 2 ali viraria o gerente ali dessa parte de atendimento ao cliente, de comercial e tudo. O que vocês acham? Quem deveria sofrer essa promoção? Quem deveria sofrer? Quem deveria receber essa promoção? Só teria os 2 mesmo. Só teria os 2. Nesse momento, só teria os 2. Ambos trazem resultados. Ambos trazem resultados. Então ela. Se os 2 trazem, se ele trouxesse, só ele trouxesse resultado, ou assim, muito mais resultado que ela, talvez ele mesmo dessas coisinhas. Agora, os 2 trazendo resultado, porque quando você diz malandro, não é de má fé, ou é? Não, ele só chega atrasado, mas chega atrasado e não tem tanta responsabilidade. Sem ser líder, ele já tem esse tipo de comportamento, se ele virar líder, ele não vai nem trabalhar. Tem isso também. Exatamente. Maria deve ser a que receba a recompensa, né, por esse merecimento. Mas vamos além disso. Caso por algum acaso João fosse contemplado,
qual é a visão de cultura, de ética que essa empresa, que esse líder está passando para os demais colaboradores? Olha, ele entrega do jeito dele, mas ele entrega. Eles não se preocupam com o horário, tanto faz chegar mais cedo ou chegar mais tarde, ele está ali do jeitão dele, mas ele faz a entrega. Então, vamos todo mundo nessa onda. Se o cara está errado e mesmo assim ele tem essa recompensa, então vamos todo mundo surfar nessa onda que está tudo certo. Ou seja, você passa uma visão de ética e de cultura para a empresa que ninguém quer. Então, você, ao mesmo tempo que você tenta, por isso a importância também de estar tudo escrito, de seguir a cartilha. Ao mesmo tempo que você entende, demonstra uma atitude, na prática você faz outra, né? Um outro exemplo rápido, questões de LGPD. Um cliente, um colaborador trabalha com a venda, trabalha com os dados ali o tempo inteiro. Vocês sabem melhor do que ninguém o tanto de dados que o setor do turismo traz, inclusive com relação a questões de saúde, até mesmo questões de cartão de crédito, né? Dados, você muitas vezes precisa buscar dados ali confidenciais, bancários, para poder fazer algum tipo de transação e tudo. E esse funcionário foi assediado por um setor hoteleiro falando, olha, eu estou precisando caprichar aqui no meu marketing agora e eu sei que vocês têm uma carteira de clientes muito grande. Você não consegue me vender essa carteira de clientes, esses dados dos seus clientes? E o cara estava lá precisando de dinheiro, não estava sendo muito bem remunerado pela empresa e tal. O que ele fez? Não, toma, tá na hora, amanhã eu consigo tudinho para você. Dados para lá, dinheiro para cá, vida que segue. Essa responsabilidade por esses dados vazados, de quem é a responsabilidade por esses dados? Foi o cara que cometeu, o funcionário que cometeu a falha. Mas de quem é a responsabilidade? Nesse caso, a gente tem a responsabilidade objetiva, que independente de quem executou, da forma como executou, ainda que a liderança não tenha nenhuma ciência, a responsabilidade é da empresa. Então, por isso, não basta ter um manual de conduta, um código de ética implantado, ele deve ser fiscalizado o tempo inteiro, ele deve trazer todas as questões importantes que a liderança, que o empresário entende que deve ser aplicada na sua empresa. Corrupção jamais, venda de dados jamais, e mais, implantado um setor de que realmente cuide dessas questões de dados, porque é sim obrigação da empresa. E a ética é o ativo invisível, né, que multiplica o valor da marca. Ética não é custo, é vantagem competitiva. Quanto mais você tem a ética implantada e implementada, mais você eleva a sua marca, mais você demonstra a sua marca. E a confiança é moeda, né? Naquela situação lá do cliente que foi para a praia, nas únicas férias dele, do local que ele queria ir, e com situações inapropriadas, ele vai falar o quê? Ele vai voltar a comprar com você? Né? Ele vai indicar a sua empresa? De forma alguma, muito pelo contrário, ele vai fazer com que de fato a sua empresa perca. Então, clientes compram experiências e promessas. Transparência gera confiança para clicar e reservar de cara. Né? Você tendo uma empresa, por exemplo, a empresa da Tânia, as pessoas que já estão acostumadas a contratar com você, a comprar com você, quando você lança e conhecem o seu serviço, sabem como você trabalha, a partir do momento em que você lança algo de diferente, elas não pensam duas vezes, independente do valor. As pessoas já clicam, já reservam. Não, é a Tânia que já está vendendo um novo produto, está me vendendo uma nova experiência. Então independe, e é aí que você atrai o seu high ticket, é aí que você atrai o seu cliente premium.
quanto mais confiança seu cliente tiver no seu trabalho, na sua agência, no que você oferece, maior você pode atribuir o valor do seu produto, porque a sua marca está sólida, né? Tudo que você entrega, as pessoas conhecem e sabem que tem valor, sabem que não é enganação. Então você tem essa solidificação aí da marca. Bom, então a ética é um investimento na longevidade do negócio, né? Empresas transparentes com governança sólida têm maior valor de mercado. E o compromisso, faça a coisa certa, sempre, não apenas quando é fácil. Porque muitas vezes a gente vê algo, não, isso aqui tá mais ok, tá tranquilo de se fazer, vamos seguindo. Mas e quando aperta um pouquinho mais, e quando você precisa tomar uma decisão um pouco mais difícil, um pouco mais árdua? Poxa, não sei como eu vou seguir daqui para frente, né? Então, se você acha que compliance é caro, tente não estar em compliance. Tudo isso que eu disse tem total relação com o programa de integridade, o programa de compliance. Então, ele é muito importante, ele é aplicado em conjunto com diversos setores da empresa, em conjunto com o setor jurídico, em conjunto com o setor de recursos humanos, né, de forma a trazer sempre uma estrutura sólida para que a empresa consiga crescer com valor, crescer com a marca estruturada e não venha a ter problemas. Evitar problemas, como a Aline disse na minha apresentação. Eu saí da advocacia reativa para entrar na preventiva. Então, sempre que a gente pode deixar tudo muito bem estruturado e tudo muito bem delimitado, delineado, é o melhor caminho para que a gente consiga crescer e elevar cada vez mais o valor da marca. E todos ganham, né? Não é só a empresa, os colaboradores também, os clientes. Os clientes, inclusive os clientes. Um dos pontos também que a gente vê a questão de turnover, né? Que é se vai e volta de funcionários. Quanto mais sólida a empresa, quanto mais a empresa se preocupa com governança, com ética, com os direitos dos seus funcionários, sejam eles colaboradores, sejam eles empregados via CLT, seja a formatação de contratação que seja. Quando se tem isso de forma muito bem estruturada na empresa, os clientes permanecem, os clientes querem ficar, eles gostam de trabalhar ali. Então é toda uma estrutura que se cria para trazer isso cada vez mais sólido. Tem uma perguntinha. Diga. Um contrato que a gente faz, todo mundo aqui é prestador de serviço, né? Oferece algum produto, algum serviço. Esse contrato serve como essa cartilha de conduta que você citou. É um dos tipos da cartilha de conduta ou não? Como é que é? Não, é diferente. O contrato em si é a formalização da contratação que você está fazendo. Seja você, enquanto prestadora de serviço, como cliente, você precisa deixar ali descrito todas as cláusulas, o que você está oferecendo de serviço ou o que você está contratando, as obrigações de cada uma das partes, os valores, né, os prazos, onde vai ser dirimida aquela questão em caso de alguma discordância. Isso no contrato você vai constar ali tudo que você necessita para aquela prestação de serviço, seja ela como contratante ou como contratada. Já o código, não, é um código interno seu. É o que você entende enquanto líder, enquanto CEO da sua empresa, o que você entende que deva ser seguido, enquanto ética, enquanto cultura, todos os seus valores ali. E sempre que você faz um contrato a partir da estruturação do seu manual de conduta, a partir dali, todos os novos contratos, eles irão com o código de conduta, o código de ética em anexo, para a ciência de todos. Entendi. Só para terminar, nessa questão do contrato, qual seria a sua orientação para, de fato, um contrato, a gente ouve falar de contrato de gaveta, contrato mesmo, indo no cartório, o que vale de fato? Por exemplo, eu presto os meus serviços, eu faço o contrato ali para orientação do projeto,
assinamos, né, eletronicamente, mas ninguém vai em cartório, ninguém vai em nada. Como é que isso pode implicar algo negativo na prestação de serviço, na empresa, enfim, na relação? Você já imprimindo ali no contrato tudo que vai acontecer, exatamente o serviço que você está prestando, exatamente o valor, quais são as cláusulas para a rescisão, né? Caso o seu contratante não queira mais, ele vai te pagar alguma multa? Qual o prazo que ele vai ter que te pagar? Qual o prazo que você vai prestar cada um daqueles serviços ali que você se comprometeu a prestar? No primeiro mês, no segundo mês, enfim, dali daquela consultoria ali, qual o prazo específico que você vai atribuir para cada serviço, tá? Então, tendo ali todas as cláusulas com a assinatura digital que tem validade, você não precisa registrar em cartório. Esse contrato pode ser um contrato, sim, que pode vir a ser judicializado ou executado, enfim, você pode discutir ele em via judicial ou até através de câmaras arbitrais, enfim, que é mais simples, mais rápido, você pode discutir ele dessa forma. Então, se você já está fazendo, só precisa se ater se você coloca tudo ali dentro. Tá? A proposta também, quando você manda a proposta e você utiliza o contrato como um segundo momento, né? Vocês mandam a proposta para o cliente e ele dentro da proposta, dentro do contrato, você diz, já está tudo descrito na proposta. Então você diz os prazos, mas a proposta já traz toda a especificação. Então também serve para ir a proposta como anexo. Ok? Algum ponto que vocês querem considerar com relação à intermediação ou Eu vou fazer o elo mesmo, está apresentando. Vocês, pessoal, alguma dúvida? Denise, você falando sobre essa questão de propaganda enganosa, eu tive um caso também de uma agência de turismo muito conhecida, porque minha mãe não está aqui agora. E eu queria muito levar minha mãe para o Rio de Janeiro. Se ela estivesse aqui, eu acho que ela saiu, mas com certeza ela ia lembrar desse caso, né? E aí eu fui pedir, né, uma passagem, e pedi que tivesse um hotel com vista, né? A gente ficou hospedado, eu acho que bem no comecinho ali de Copacabana. E aí o hotel, ele me passou um hotel, eu falei, não, esse tá um pouquinho mais salgado, teria um hotel melhorzinho, mas em contrapartida um pouco mais barato, né? Essa questão do barato que sai caro. Acho que a Aline tava. Você tava? Tava. Da história só. Você lembra da história? Eu tava lá. Tava lá. E aí chegamos no hotel. De dia, tranquilo. A gente só achava estranho, porque quando a gente passava ali pra recepção, já começava a perguntar, você cobra quanto? E aí eu comecei a sentir que ali era um ponto de puteiro mesmo. Só. E não tinha Google na época, graças a Deus, eles tiveram muita sorte, porque não existia ficha Meu Negócio, Google, enfim. E aí começava, vocês estão sempre aqui, não sei o quê, e eu comecei a me ligar naquilo, porque era sempre alguém olhando, alguém me perguntando, não chegava ao ponto de falar mesmo, né, quanto que a gente cobraria, mas a gente sentia que ali tinha uma movimentação estranha, e que tinham mulheres também lá, com um shortinho curto, com isso, com aquilo. Só que eu tava na praia, o calor de 40 graus do Rio de Janeiro, eu vou usar calça para entrar e sair do hotel? Não tinha sentido. E aí, mas no começo a gente foi ficando meio preocupado, nós ficamos, se não me engano, 5 dias nesse hotel, e no final das contas eu entrava e saía de fato quase de burca, né? E aí chegava na praia eu me despia, porque realmente era muito complicado aquela área ali. E à noite a gente não podia sair. Se fosse sair, era pegar o táxi naquele local e já sair com o táxi para onde nós fôssemos. Então, assim, talvez
não foi má fé deles, talvez eles não sabiam mesmo que ali era um ponto de zona, né? E aí o que que acontece? Quando eu cheguei, eu entrei em contato com o atendente, com o vendedor e falei, toma cuidado, porque nós estávamos, eu e a minha mãe. E ainda tinha a Aline, que nós encontramos por ali, mas ela estava em outro hotel, e com uma outra amiga também. Mas eram só mulheres, e era muito assédio. E aí eu cheguei a falar, não existia realmente avaliação, e eu também, longe de mim fazer, mas realmente até essas questões que podem não ser má fé, mas que eles precisam saber realmente o público e o local que eles vão indicar para cada pessoa. Se fosse uma família, de repente não seria tão impactante para duas mulheres, que entrava e saía toda hora. Era muito assédio, muito assédio. O que a empresa precisa se ater é realmente no que, como propagar, né, o que ela de fato está propagando, para quem ela está propagando. Eu não conheço bem o local, então eu preciso procurar me inteirar e saber se aquele local é um local adequado ou não, né? Nesse caso do exemplo que eu trouxe da praia, era nítido, todo mundo sabia que lá era uma situação atípica, era de conhecimento público notório. De repente, nesse seu caso, a empresa não seria nem responsabilizada, a agência não seria nem responsabilizada, porque talvez ela não soubesse, né? Não tinha essa ideia de que seria ali, estava no local conhecido, enfim. Mas é bem complicado. Eu, inclusive, contratei com uma empresa, não é de turismo, mas eu contratei com uma empresa que eu precisei rescindir meu contrato, porque tudo que eles prometeram, eles não cumpriram. Eu não vou dizer tudo, mas 90% do que eles prometeram, eles não cumpriram. A gente vai ter um momento presencial, enfim, no prazo de tanto tempo, não aconteceu. Vários pontos não aconteceram. Então, ok, tudo bem, eu ainda tentei, eu juro que eu ainda tentei de boa fé, vamos lá, vamos resolver, mas eles não tiveram ética. E eu ainda, na hora que opinei pela rescisão do contrato, que me decidi, eu falei, e eu tenho pontos para trazer para vocês, caso vocês queiram me ouvir, e vamos implementar o compliance. Mas, Já vendeu tudo errado, enfim. É isso, gente, estou à disposição. Mais alguma pergunta? Não? Então passo para a Nani.